Muito boa noite a todos, encarnados e desencarnados que estão aqui, àqueles que estão pela internet, àqueles que vão assistir depois, em qualquer horário. Eu vou falar uma coisa que eu não canso de dizer, e que o Chico sempre falava, né? Quem conheceu o Chico aqui, levanta o... Vocês sabem que é verdade. O Chico falava assim, que bom que você veio. Isso nos une o benefício do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje a gente vai dialogar, é um assunto que nós não somos nenhum doutor da lei, que estamos aprendendo, me ponho na condição de aprendiz, porque o tema vem do capítulo 16º, cujo título é Não se pode servir a Deus, ou seja, a espiritualidade maior, a pátria espiritual, e a mamona, que se remete às coisas materiais. Quero lembrar que nós devemos viver a vida material, é lícito. A lei do trabalho já nos coloca, já nos move isso. Mas a materialidade não pode ser o centro das atenções da nossa vida. Já dizia Jesus quando reunia os gentios. Ensinava a quê? Lá nos primórdios, no cristianismo primitivo, a ser desapegado. Usar as coisas, mas sem ter tanto apego às coisas. O que vai nos tirando ali a sensibilidade com o tempo, não é? E Emmanuel, o espírito benfeitor de Chico, no livro Caminhos, ele diz um trecho curtinho que tem tudo a ver com a propriedade perene das coisas. Já vão pensando sobre a palavra propriedade. Eu vou perguntar para vocês, hein? Quantos estamos presos a grilhões invisíveis? Estar preso ao campo que comprou milhões. A milhões que ele fala, lá atrás nós compramos este preço. Outros se prenderam à fama. Às vezes a gente se dá tudo na vida para um momento de destaque na sociedade. E lhe consome no vai e vem toda uma vida. Aquele lembra um louco. As suas algemas são de ouro. Não sabe se libertar. Há quem faça do amor um cativeiro em trevas. Se queres paz em Deus, desapega-te. E aquilo que Jesus mais falava para as pessoas: ama. Então Jesus, no Evangelho de Lucas, ao que aure ali os versículos 13 a 23, assim que ele reunia os gentios e explicava sobre a materialidade, não é? E veio um jovem rico, todo mundo já conhece a história, ele quis testar, como filho de um legislador, se o mestre estava vendendo ou prometendo coisas, né? Afinal de contas, uma pequena parcela da população naquela época, o que não faz tanto tempo assim, não difere tanto dos dias de hoje, tinha uso do bem material sobrando. Trabalhava, era-lhe confiscado impostos, inclusive a própria vida, não é? Mas aí ele perguntou assim, nossa, essa reunião deve estar muito boa, né? O que faz? Eu, que já aprendi tanto conhecimento numa vida, desde jovem, ele tinha aproximadamente seus 14, 15 anos. Conforme o Targum, e você for ler nas escrituras antigas, vai perceber que se tratava de um jovem emancipado à legislatura futura. Aí, bom mestre, o que eu posso fazer? Quanto custa a vida futura, né? Ele não queria qualquer coisa, ele queria logo o paraíso celestial. Mas aí Jesus fala, e isso remete ao nosso dia atual, à nossa consciência. O Pai que está no céu. Primeiro, ele se igualou como são a nós outros. Se queres viver na vida, vende tudo que tem. E segue. Aí a gente tem que perceber na nossa vida diária o que é que a gente tem de fato na vida. O que de fato nos pertence. É o primeiro ponto.
Segundo ponto, daquilo que nos pertence, o que nós estamos dispostos a largar para trás e seguir a vida espiritual. Esse é o grande dilema da entrada, do passaporte para a verdadeira vida. Afinal, o jovem rico virou as costas e foi embora. Ele disse que já havia aprendido aquela lição, ele buscava algo que fosse superior aos outros que estavam ali capengando, mas estavam diferenciados. Eles ouviam todo aproveitamento possível. Percebe quando uma pessoa está desfavorável materialmente, mas ela aproveita o tempo na vida material e ganha, empreende uma linda jornada para satisfazer ao Pai diante da lei estatuída, a lei divina ou natural, uma delas a lei do trabalho. Então, novamente, a pergunta: o que na realidade nos pertence? Vamos fazer uma enquete aqui. Se você pudesse resumir uma palavra a um bem, o que de fato nos pertence? O carro? Ele nos pertence? Vocês têm certeza disso? Eu vou consultar os universitários. A nossa casa, ela nos pertence? E o dinheiro? Que a gente usa como troca das coisas. São bens que devem conta a alguém, a algo e a outros que sequer a gente conhece. Como bem foi colocado, ele é transitório. Mas a gente tem que perceber, dentro da nossa condição temporal, porque a nossa condição temporal, ao nascer, é empreender um esforço, viver como homem deve viver naturalmente na Terra e depois dado a sua prestação de conta justa na consciência diante do plano espiritual. Blaise Pascal, que foi um grande filósofo, contemporâneo às questões espirituais à época na França, teólogo, ele deixou um pensamento interessante, que os continuadores de Kardec também seguiram essa linha. O homem só possui plena propriedade. Isso significa dizer que as coisas que foram listadas anteriormente são as nossas propriedades temporárias. Em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ponto final. Então, significa dizer que nas moradas de meu Pai, como dizia Jesus, lá estão as verdadeiras propriedades. Não são em orbes temporais como a Terra, que serve para estagiar, engrandecer os espíritos, ou melhorar os espíritos nos seus valores morais, não é? Essa informação é valiosa para o final do nosso diálogo. O que será que é dado nós levarmos deste mundo para o outro? Já pararam para pensar? E são propriedades também. Quer dizer que carro, casa, dinheiro são propriedades temporárias, mas nós não vamos levar nada. Até aí tudo bem. Certa feita, um bispo israelita visitando o Senado americano, isso já faz algum tempo, foi dar uma palestra sobre a filosofia universal e ele se entregava num ponto diferente dos seus irmãos israelitas, porque ele atingiu um ápice de compreensão diante do uso das coisas e da justiça de tê-las e colocá-las no centro da sua atenção. Ou o que significa isso? Começar a distribuir as coisas na medida natural das coisas. E ele foi falar sobre a grandiosidade do universo. Mas em um determinado momento, era no Texas, ele, suas palavras, de que o correto é empreender a distribuição como os talentos, né? Como bens, explica o Evangelho,
pegar o talento, compreender este talento, a noção do tempo, espaço e pessoas, e começar a distribuir, porque eles vão, de acordo com o nosso esforço, multiplicar. Alguns de nós pegam essa propriedade em terra, é colocado no Evangelho como mal serve. Outros se esforçam, mas são limitados, precisam de outros, e precisam de adquirir conhecimento. Aqueles que conseguiram empreender no esforço natural mais conhecimento são donos de verdadeiras propriedades. Porque para ele, a alegria maior é passar daquela fase levando outros consigo, incluindo o conhecimento. E ele chegou num determinado momento da palestra e dizia: nada disso que nós temos iremos levar, pois não são verdadeiras propriedades. Um senador americano levantou, gostou da história? Não. Levantou e disse que o senhor está errado. Eu gostaria de provar no final para os meus colegas. Terminou a sua palestra e ele, com o seu secretário, chamou e convidou ele a ir na sua fazenda, passar a noite, conhecer as suas propriedades. E ele não é dizer que ele aceitou. Ele tinha um tempo a mais nos Estados Unidos e ele marcou do secretário pegá-lo num jardim particular e, atravessando o Texas, ele pôde ver grandes fazendas, terrenos petrolíferos, silos, gado, tudo em grande quantidade. Ao descer, entrar naquela mansão no Texas, sendo muito bem recebido, agora o senhor está satisfeito? Tudo isso traz felicidade, é conquista de um grande trabalho. Por um jantar, e mais tarde ele fez uma pergunta: quantos anos o senhor tem? Me parece que nós somos da mesma faixa etária. O senhor deve ter aí os seus 65, 70 anos. Sim, uma melhor idade, com toda alegria. Pois eu sou alegre, veja a minha condição de quadros comprados, as minhas galerias. Mas não vai dar tempo do senhor usufruir disso tudo. Há uma possibilidade de ficar para trás, como ficaram as minhas lá naquele país longínquo. O senhor percebeu que não vai dar tempo de construir uma propriedade para o senhor conectar as coisas e comunicar do lado de lá? Isso pesou muito para que ele pudesse refletir. O bispo agradeceu e foi embora. Assim, desta forma, falando entre nós dos benefícios das trocas espirituais, Jesus andava como esse bispo entre terras distantes naquela região conflagrada de miséria, mas interessava principalmente Jesus andar, e as distâncias eram grandes, não é? Não tinha Uber, não tinha trem-bala, não tinha avião, e salvo entrar nas regiões onde havia muita troca de matéria pela política, onde havia templos fechados, onde nem todos recebiam as informações dos sinédrios. O conhecimento e os locais de oração são propriedades. A comunhão moral e espiritual do indivíduo. Nós encaramos como coisas temporais e muitas vezes não multiplicamos para os outros. Mas por que será que em uma determinada fase, onde esqueceram da espiritualidade e buscaram mais a mamon, Jesus gostou de ir entre Samaria e Jericó? Porque ele havia visitado o poço, conquistado pessoas que haviam distantes da Samaria para Jerusalém e recebeu um convite para ir para Jericó. Era a época de troca política na região. Eu não vou dizer de forma detalhada, mas todo mundo sabe que passou ali um homem que venderiam bens materiais entre Jerusalém e Jericó e foi assaltado. Somente um desconhecido, que sequer sabe se tinham grandes propriedades,
aceitou pela sua consciência parar o seu tempo para acudir alguém, pois sendo rico não, era um ser humano que estava caído. E pelo tempo ele iria prestar toda a sua consciência ao mundo que fez algo de bom, pelo menos em um momento da vida. Afinal, ele fazia viagens conhecidas, porque se trocava numa região considerada portuária, como Jericó, bens, ele fazia de tudo para vender e só Deus sabe se aquilo era para pagar impostos atrasados, não é? Mas sabe-se que nesse tempo Jesus estava próximo de entrar a área santa, a área que coincidia a Semana Santa também, e ele teria que encontrar um grande cobrador de impostos. Estamos falando de Zaqueu. No caminho para Jericó, naquela região, havia propriedades com grandes escravaturas, né? Jericó era um homem baixo, pigmeu, tinha alguns parentes que não tinham a sua condição financeira, o mais conhecido, que era deficiente, que passava necessidade às extremidades de Jericó, era Bartimeu. Ele era senhor de direitos de exploração de terras, atividades e de pessoas. Aí eu pergunto na consciência, não precisa responder. Pessoas são propriedades? Nos dias de hoje, pessoas são consideradas propriedades do mundo, gente. Nós estamos vendo aí a troca do genocídio gratuito em vários pontos do planeta, onde pessoas são trocadas como ponto da violência, são acertadas, não é? Vamos refletir. E nisso houve uma interferência espiritual num sonho, porque antes da passagem do mestre, Zaqueu teve um sonho, está descrito em Lucas 12-22. Olha só o que a consciência dele aclarou, ele que era dono de várias propriedades. Nos coloquemos na condição temporária dele. Zaqueu, Deus aproverá nesta noite mesmo de tua alma insensata, pois que para que servirás mesmo tua vida com tanto acúmulo, não foi para isso que lhe criei, veio. Era sua mãe, já desencarnada há muito tempo, relembrando na sua consciência do dever não cumprido. O que será que ele e outras pessoas no mundo guardam em segredo e colocam como propriedade escrava? Ex-amigos, parentes, pessoas que poderiam ter uma melhor oportunidade. Ele ficou desesperado, porque a partir desse momento ele queria encontrar o mestre. Sabe-se que ele pediu a alguns funcionários para fazer buracos numa árvore espinhenta chamada sicômoro. É um pêssego muito ácido, né? Quando eu tive curiosidade de conhecer isso em Israel. Conhecer essa árvore, essa mesma árvore, ela ainda está intacta, com os mesmos buracos. Quando ele subiu, ele ficou escondido, porque era tanta gente a qual ele cobrava injustamente impostos, que haveria uma possibilidade de uma pedra, de um objeto, ele ser acertado. Ele queria contar a novidade para Jesus, mas Jesus entrava por Jericó com uma comitiva, e eis que de longe já fitava o pequeno pigmeu. Ao aproximar do sicômoro, ele disse: Zaqueu, desce-te daí, porque esta noite cearei e dormirei em tua casa. Para quem só queria contar a novidade, né? Como presente, não é? Ele caiu ali e ficou desesperado, porque ele já procurou várias pessoas para ajudar para aquele cerimonial, né?
levar o mestre em casa, mas o mestre, com pessoas simples, aproximava aos serviçais, beijava-os, aproximava-os, como nós devemos fazer como semelhante, independente da cor, da religião, das posses efêmeras das coisas. Apontando para as paredes, Zaqueu chora, pede a proximidade do seu parente Bartimeu, que era cego, e de outros que ele havia esquecido, e começa a fazer uma coisa que até hoje acontece no Brasil, de meu Deus. Começou a cavucar as paredes da sua casa. Lá estavam as coletas injustas de tempos em que a sua avareza andava enterrar nas paredes. Dinheiro saía das paredes e Jesus alegre ceava com os funcionários que pela primeira vez sentava-se à mesa. Quantas pessoas que estavam vindo aqui para o Centro Espírita, percebendo na janela do Uber uma pessoa tirando um alimento de uma caçamba que nós colocamos no lixo ao reformar as nossas casas. E a pessoa tirando um saco de alimento e se alimentando nesta noite. Muitas pessoas não fazem isso porque a propriedade temporária chamada alimento é desperdiçada e pode ser vividas, né? Várias vidas. Sabe-se que depois disso, no Evangelho, segundo o Espiritismo, está retratado também em Lucas, o seguinte pensamento, e que vamos dando sequência para o esclarecimento da lição. Jesus disse a ele: hoje, Zaqueu, entrou a salvação nesta casa. Nós lembramos exatamente de Levi Mateus, quando percebeu aclarada a sua consciência que todas aquelas posses não valeriam de nada, que era necessário, com a intervenção espiritual daquele que é guia e modelo para a humanidade, aclarar os olhos de quem estava cego. Zaqueu já estava cego pelas coisas materiais. A partir dali, aclarou a consciência. Quando temos a instrução dos Espíritos, o Evangelho, o trabalho no bem nos leva a isso, chamar o irmão a caminho, mais de um, dois ou mais em nome dele, fazer a fraternidade, não é? Um sorriso, uma palavra, uma opinião bem dada, a tempo de uma pessoa que está esquecida, salva-o de tirar a sua própria vida. A propriedade maior que nós temos, a salvação que Jesus havia dito, a vida, porque também tu és filho de Abraão, assim como os seus filhos do homem veio buscar e salvar o que tinha temporariamente perecido, morrido, deixado de lado, né? Vocês não estão vendo não, mas vou mostrar aqui para o pessoal da internet, uma pessoa sacudindo com um saco de dinheiro, né? Uma posse de dinheiro. Aquele que procura acumular tesouros para si próprio não é verdadeiramente rico diante de Deus, né? Esses dias eu vi um documentário que me chamou bastante atenção. A gente vê muito essas coisas no YouTube. Nas redes sociais, vocês podem lá digitar. Oferecendo um jantar, um almoço a morador de rua, mendigo, alguma coisa assim. A gente vai achar vídeos semelhantes. O fato é que eu vi um adolescente, tal qual aquele jovem rico, só que ele era trancafiado nos Estados Unidos porque o pai é muito rico, mas muito rico, do setor de tecnologia, e há uma possibilidade de uma pessoa ter tantos bens materiais não ter aquela segurança de ir numa loja, de não ter aquela alegria nossa de todo dia, de ir numa padaria e falar: tudo bom? Nossa, estava com saudade de você, e dar um abraço, aquele tete a tete. Aí a pessoa fica trancafiada. Quem tem dinheiro não pode sair na rua. Mas ele cansou de ficar trancafiado, porque ensinou o pai que ele teria que ficar trancafiado, os mordomos levariam tudo, os secretários levariam tudo, os carros de luxo. Aí ele pegou um carro, comumzinho, sujou ele todo, balde de lama, chegou numa esquina próxima a um restaurante de luxo,
rasgou uma roupa, feito um mendigo, né? Colocou um pó no rosto, um carrinho que ele achou de madeira no caminho. Quando ele chegou na porta desse restaurante chique, ele olhou assim, o que sobrar aí o senhor me dá? Eu tenho umas moedinhas aqui que me deram. Ele não foi com nada na mão, ele trocou. Aí eu tenho essas moedas. O resto, o senhor me vende? Vai-te embora, aqui não é lugar para você, não. Aqui é para outro tipo de pessoa. Ele tentou mais uma vez, 2 vezes, e aí os seguranças vieram, aí ele tem que sair apressadamente. O tempo passou, 5 minutos, 10, 15. Depois de meia hora, chega um carro de luxo, uma Lamborghini Diablo. Quem for olhar na internet vai ver, tanto que é caro. Dourado e tal. E sai aquele jovem todo high-tech, com cabelo da hora, com roupa e tudo. Parecia um astronauta. Beleza. 1, 2, 3, 4 seguranças disputando ali para colocar o carro, o menu já vem na porta e tal. Não, é gente demais. Eu só quero falar com o gerente. Aquele ali da entrada. O gerente foi, tal, eu vou receber o Ricardo. Você está lembrado de mim? Não, falta alguma coisa? Traga aqui agora, olha, isso aqui é a cortesia da casa. Não, eu sou aquele rapaz de meia hora atrás. Não. Olha aqui. Aí ele tirou o bonezinho, tirou a roupa, ele estava aquela roupa toda rasgada. O senhor lembra quando o senhor me confundiu com alguém que não merecia nem comer por um troco que eu te dei? Pois agora eu trouxe essa maleta. E meu pai trabalhou e me deu para distribuir aos outros. É o meu desejo saciar a vontade de alguém que passa fome. Por uma hora eu fui para um seu restaurante para alguém sentir, pelo menos uma vez na vida, o direito de sentar e comer feito gente. Por uma hora o restaurante é meu. Paguei. Mandou organizar todo mundo e todo mundo saiu satisfeito e levou o seu marmitex para fora. Moral da história: o apego exagerado às coisas faz com que nós esquecemos a verdadeira propriedade que está na troca entre experiências do mundo com aquele que não tem nada, aparentemente, com aquele que está a caminho e com aquele que tem, mas pode ser mais sensível, não é? Não é ser. Não podemos usar o descaso com o nosso semelhante, agir em negociatas, né? Eu tenho mais uns 10 minutos? Tenho, né? Uma vez chegou para o Chico um espírito fazendo negociado. Aquele tempo, nos primórdios do trabalho do Chico, quem conheceu sabe, que ganhava uns presentes aí, né? E ele ficava assustado com os presentes que ele ganhava. Uma vez atentaram o Chico lá no Rio de Janeiro, numa segunda obra que ele ganhou, que ele psicografou, que foi Palavras do Infinito. Assim, Chateaubriand tinha acabado de ganhar um carro no programa Noite Carioca, jornalista, né? Falou assim, agora nós vamos pegar o Chico. Um carro, e dentro do carro cheio de roupas finas, e uma garrafa de vinho. E ele ficou atônito, demônio, chega e falou assim, Chico, o que é isso? Se preocupar, você vai dar uma palestra amanhã, logo você que já recebeu tanto incentivo espiritual, mas eu sonhei que tinha muita gente rindo de mim. Chico, até me interessa ver nas suas aventuras de Gulliver. Vou até pedir a Deus uma experiência maior, porque você está atrapalhando Maria João de Deus a escrever o próximo livro, a mãe dele, desencarnada. E quando o Chico chega naquela plateia de pessoas, eles falam, agora nós vamos pegar o Chico. Chico, vamos sair em Copacabana com o seu carro. Você acabou de ganhar o carro e os jornalistas estavam lá. Gostaria que alguém fosse comigo.
E Pedro Leopoldo trocar esse carro com um feijão que não vai perder lá no Empório. Gostaria que o irmão que me deu isso no jornal lavrasse o meu desejo. Um abraço. Obviamente, Assis Chateaubriand tombou, porque se saísse lá atrás uma nota em que o Chico pegasse uma propriedade e não distribuísse, curtisse a noite, carioca, imagina, Kardec já havia recebido a instrução, não é? Se falhares, haverá outros com entendimento da mensagem. Porque é lícito trabalhar e ter as coisas, mas, como eu disse, ela ainda não é a verdadeira propriedade. Vamos agora acelerar para saber que propriedade é essa. Será que são acúmulos de livros? Será que é o carro que nós emprestamos para alguém? Esses dias eu vi uma outra coisa interessante. A gente vê nas redes sociais e aprende com isso. Teve uma enchente no México e uma balsa estava passando. 3 carros menores resistiram, mas um grande, a caminhoneta, levava a tombar a própria balsa. As pessoas que estavam ali perderam a sua vida. O que nós faríamos no lugar destas pessoas? Nós seguraríamos aquele carro que ainda faltam umas prestações para pagar? Foi um presente que alguém deu. Às vezes é algo que nós temos o valor sentimental. Ou a gente deixaria tudo de lado, nadaria, pediria ajuda na corda para salvar a nossa vida. Um homem não teve a coragem de largar da sua caminhonete. Os outros pularam. A imagem está aqui, deixa eu ver se eu mostro para o pessoal da internet. Ele afundou até o final do rio. E Deus, um salva-vidas bombeiro lá no final do rio, apostasse nesse homem, fizeram os procedimentos para ele reviver. Quando perguntado dias depois, ele disse: ainda gosto de você e te quero muito bem. Parece aquela canção do começo, né? Jesus gosta de você, na dor ou alegria. Aí a gente, em momentos de dor, começa a perceber das coisas temporais, não é? Se a gente for ler as obras espíritas, nós vamos perceber em obras como Obreiros da Vida Eterna, lá tem alguns casos de espíritos que mesmo depois que deixam o corpo físico, estão ali cavucando o jazigo à procura de coisas que acham que perderam. E os guias, espíritos benfeitores, falam sutilmente, amam, vende tudo que tens em sério. Alguns não conseguem, vão precisar entender o processo reencarnatório, não é? Outros, como Jacó, recebeu assistência de Emmanuel, recebeu uma equipe de Eurípides Barçanufo para dar o passe, mas no momento ápice de deixar o corpo, ele falou: não, mas aquilo veio da França, aquela caneta, a minha revista que tem a assinatura de Menezes, quando fui presidente da FEB, não posso ir embora. Então não vamos prender essas coisas no nosso momento ápice de doação da vida, que são os valores morais, não é? Aí a gente tem que ir no Livro dos Espíritos para chancelar esse conhecimento, nas questões 322 a 325. O espírito que deseja evoluir-se depois de desencarnar, depois de passar essa grande experiência que nós temos, procura apenas as coisas do coração. Sabe-se que deve aguardar a ordem das moradas. Opa! Então, tem as coisas. Podemos ser apressados como um jovem rico. Eu quero só as fotos. Você sabe quem eu sou? Acontece muito isso nas vidas de hoje, né? Isso assusta, né? A gente chega num lugar, a pessoa fala assim: você sabe com quem você está falando? Uma vez uma pessoa assim
O carro falhou, era o Parque Amazonas, na época de terra. Quem foi no Parque Amazonas na época de terra, andava a pé, levanta o dedo. Eu fui desse. Saí do Novo Horizonte ao Parque Amazonas para entregar comida para o meu avô, que tinha tuberculose e câncer nessa época. Não tinha bicicleta, não tinha carro, mas eu saía com aquela felicidade. E o homem estava lá dando ignição, e blasfemando. Às vezes a gente está tão colérico, né? Divaldo fala, nós estamos raivosos, não somos. A partir do momento que algo acontece, a raiva passa, a gente volta a ser humano novamente, né? Mas ele ficou tão colérico que na justo momento ele levou um choque entre o campo magnético e o campo humanoide, tombou no chão. Eu estava passando a pé, uma senhorinha de um casebre, não tinha nada para oferecer. Sabe aquelas pessoas que têm um pote, um jarro de argila, né? Aquele pote com aquela água que a gente fala naquele calor de 40 graus, é uma bênção, é um oásis. Joga a face daquele homem e só aproxima, não toca o corpo e sai dela todo o desejo que aquele homem, com pouca posse, se recuperasse. E ele tossindo, vomitando, foi entrando naquele casebre. A única coisa que ela tinha era uma água e um lenço sujo para abanar a mão. Foi 15, 20, meia hora até ele se recobrar as energias. Esta é a contabilidade justa daquele que levantou alguém, levou a hospedaria, estava caído, assaltado, mas ao final da hospedaria desejou que aquela semana fosse de recuperação. Um dia os vão se encontrar e vão prestar conta deste amor que está no coração. Já finalizando, sabe-se mais ainda que a inferioridade moral se afeiçoar a coisas incompatíveis à verdadeira felicidade. Aquilo que nós não podemos dar a outro é o que legitimamente nós não vamos levar deste mundo. Se possuímos, então, algo que legitimamente, e que é uso da alma, é o que na porta do plano do Espírito vai ser lido na nossa indumentária. A inteligência é o primeiro ponto. Se alguém te perguntar o que eu levo desse mundo como verdadeira propriedade, a inteligência que é dada por Deus. E ela desenvolve, tem os talentos. Eu que estou falando com vocês, não sei fritar um ovo. Eu não forte cozinha. Existem pessoas talentosas para alimentação. Há uma possibilidade dessa pessoa sequer tocar um instrumento, costurar. Os talentos vão se unindo, os conhecimentos. É o segundo item, porque juntos e bem utilizados são vistos com o dom da qualidade diferencial entre as pessoas. Finalizando, a você que está me vendo aqui no vídeo, a vocês outros, que diferença fará daqui 100 anos se você morou em uma mansão ou em um casebre, como aquela senhora que acudiu um desconhecido? Se comprou roupas em lojas sofisticadas, como aquele jovem rico nos Estados Unidos, ou foi num bazar da casa espírita? Se comeu em pratos finos, ou se serviu alegremente daquela feijoada para ajudar ao benefício de outros? Se bebeu em taças de cristal, ou numa concha de barro? Se teve um carro de última geração ou andou de ônibus? Às vezes a pessoa tem tanta vergonha de dizer, eu cheguei de ônibus. Se teve grande reserva financeira como Jacó, como tantos outros, ou viveu com salário mínimo, menos disso,
e mesmo assim soube administrar. Que diferença isso fará do que exatamente 100 anos? Será que é nenhuma? Ou o que você fizer no seu tempo na Terra fará diferença, não só nesse tempo empreendido, mas por toda uma eternidade. Vale a pena pensar no que realmente tens de duradouro e efetivo, considerando que você é um espírito imortal, herdeiro de si mesmo, todos os atos terás que prestar pela própria consciência. Um outro jovem procurou um mestre há mais de 100 anos. Tudo isso que está aqui, que lhes ensino, em uma palavra, poderia resumir quando eu estiver aqui de pé, em um só pé? O sábio viu o que um jovem de pé em um só pé, em uma palavra, tanta ignorância. Mas ele insistiu. Ele queria saber algo mais para fazer a diferença. Veio outro sábio. Este é um espírito diferente. Ele quer crescer. Aposta-se em pé, em um só pé, e eu direi tudo que tem aqui numa única palavra, que é ama. Aí ele pensou, conhecimento até hoje, uma palavra ama, mas e o resto que está aí? Ah, você está preocupado com o resto. Pois eu digo que o resto é a explicação disso. Quem verdadeiramente ama, não precisa do resto. Que Jesus abençoe. Muito obrigado por mais uma oportunidade do Evangelho. Assim seja.